Irmãos e irmãs, estamos no dia 8 de julho, sábado, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós nos encontramos mais uma vez com a palavra do Senhor que confronta a vida de cada um de nós. Vimos aqui que Jesus no Evangelho fala de jejum. Os fariseus se incomodam com Jesus e perguntam: mas por que razão nós, os fariseus, praticamos jejum, mas os teus discípulos não? E Jesus responde: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Irmãos e irmãs, quem sabe nós temos a oportunidade de poder dizer a você, a todos nós, qual é o significado do jejum na igreja, do jejum na religião. Por que se pratica o jejum? O jejum, que é uma palavra que também nós escutamos somente na Sexta-feira Santa ou na Quarta-feira de Cinzas, os 2 dias em que nós falamos sobre o jejum. E o que é então a prática do jejum? A prática do jejum é uma prática do ponto de vista religioso, que significa poder exercitar nos nossos sentidos a necessidade que nós temos quando nos falta alguma coisa. Por exemplo, quando eu me privo do alimento, o corpo sente necessidade daquele alimento. Isso me provoca o que nós chamamos de fome. Nesse caso, quando nós praticamos o jejum, ou seja, quando nós nos privamos de alguma coisa, isso significa que nós estamos exercitando o nosso sentido para poder entender o significado espiritual da nossa fé na religião. No caso de nós cristãos, por exemplo, nós praticamos o jejum, primeiro, para podermos estar em solidariedade com aqueles que não têm o que comer ou não são privados de alguma coisa. E a necessidade que eles sentem disso, e nós, quando sentimos necessidade porque somos privados de alguma coisa, nós podemos ser muito mais solidários do que simplesmente uma teoria de dizer: eles sentem necessidade de alguma coisa, mas eu sinto na pele o que é realmente ser necessitado de alguma coisa. Então o jejum, primeiro, me ajuda a poder ser solidário também com aqueles que não têm o que tem de necessário para a sua subsistência. Segundo modalidade, ou seja, segundo significado que nós podemos dar ao jejum, é que com o pecado nós tiramos a graça de Deus do nosso coração, nós tiramos a presença de Deus. E a presença de Deus, quando falta em nossa vida, também temos necessidade. Mas se eu falo para vocês, a partir do momento em que nós pecamos, sentimos necessidade de Deus, pode ser que nós nem entendamos muito, porque nós não sentimos realmente, talvez do ponto de vista espiritual, o que é ter a falta da graça de Deus, da presença de Deus em nossa vida. O jejum, portanto, entra na religião para justamente nos dizer que a graça de Deus, quando é tirada do meu coração com o meu pecado, eu sinto falta espiritualmente desta presença de Deus no direcionamento da minha vida, no discernimento das decisões que eu preciso ter, nas virtudes que eu preciso viver, o que é bom, o que é mal. Ou seja, isso tudo é comprometido quando eu sinto necessidade da graça de Deus na minha vida. Portanto, é o que nós podemos entender do Evangelho de hoje. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.